Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ronaldo Vitória, sou o fundador e o CEO da Ágil Escola de Negócios. Estamos aqui hoje com mais um painel da nossa entrevista Ágil de Negócios e uma entrevista hoje aí, um bate-papo super especial, bem bacana, com certeza, e que irá gerar também muitas reflexões com o nosso convidado. Eu vou falar um pouquinho dele, o Eduardo Zugaib. Vou passar a palavra para ele já já. O Eduardo Zugaib é um grande parceiro aí, escritor, palestrante aí, dá várias palestras de alguns temas dele, que ele estará apresentando aqui para nós hoje, e também treinador, né, em lideranças. O Zugaib, né, como carinhosamente aí é chamado, tá certo? Ele é da empresa, né? Ele é empreendedor também, assim como muitos que acompanham aqui o painel da entrevista Ágil de Negócios, como muitos alunos ou treinandos da escola, da Academia da Atitude, né? Uma escola, a escola do protagonismo, a escola que te ensina a ser protagonista aí na sua vida profissional, na sua vida pessoal também, tá legal? Olha só, autor do best-seller, um livro aí que eu realmente gosto, né? Gosto muito, adoro, que é o best-seller A Revolução do Pouquinho, né? Então, se você não teve a oportunidade ainda de conhecer, corre lá, compra o seu livro, porque vale a pena, tá legal? Bom, nesse painel que ocorre todas as quartas-feiras, hoje uma exceção aí para especial para atender o nosso convidado ilustre, ocorrendo hoje na terça-feira, às 17 horas, trazendo um tema do mercado, um tema bastante interessante, como o de hoje. E é isso, nós gravamos e depois disponibilizamos também no canal do YouTube, nas mídias sociais. Nesse painel exclusivamente, Eduardo, nós temos aqui dois parceiros oficiais que acabam aí ajudando, apoiando, patrocinando esse painel, apenas esse da escola. Então eu quero mandar um abraço aí, no caso, para a PB Conecta, né? A empresa de marketing estratégico aí, que dá todo o apoio para nós. E também mandar um abraço aqui para o pessoal aí da equipe da PB, o pessoal da Way2Pay Pagamentos, mandar um grande abraço aí para todos, tá ok? Então vamos lá. Olha só, Eduardo, bem-vindo à Ágil Escola de Negócios, ao nosso painel. A live, você sabe melhor do que ninguém que tem essa característica, o pessoal vai, volta, entra e sai, mas o importante é nós termos aí esse conteúdo rico para disponibilizar depois para todos os interessados. Então eu agradeço imensamente aí a sua agenda hoje conosco, e eu passo a palavra para você, para que você também se apresente, aproveite, tá bem? Obrigado, Ronaldo, obrigado, pessoal, você que está aí acompanhando a gente, parceiros da Ágil, clientes da Ágil, vocês que estão aí acompanhando o trabalho que o Ronaldo vem desenvolvendo aí com essa equipe maravilhosa. É uma grande honra, uma grande alegria estar aqui, compartilhando com vocês esses momentos aqui, que eu espero que possam reverberar em alguns insights para a vida de vocês, né? Não tendo a pretensão de trazer nem algo, nada que seja assim, transformador, né? Mas nós vamos colocar alguns pontos de reflexão aqui que podem estar, de certa forma, faltando ou ficando um pouco de lado, principalmente nesses momentos bastante complexos que nós estamos vivendo. Então, para mim é uma grande honra, Ronaldo, participar desse encontro aqui. Eu estava ficando muito chateado já de não estar conseguindo fazer a agenda bater. Eu falei, caramba, o Ronaldo vai pensar que eu sou um cara arrogante, e não é isso, como a gente estava falando aqui. A gente está vivendo uma era de muito curto prazo, né? Então, as agendas de clientes estão assim mutando a 48 horas, 24 horas, e a gente acaba ficando refém disso, né? Porque nós, de certa forma, temos que ir no fluxo dos clientes, né? Então, travar essa data aqui com vocês. E é isso, meu caro. Espero que a gente consiga honrar todo o valor desse espaço aqui que você está disponibilizando para mim. Espero compartilhar coisas boas aqui com quem estiver assistindo. Não, eu tenho certeza que você vai gerar várias reflexões realmente positivas. Eu já tive o privilégio, né, de acompanhar aí alguns trabalhos seus, como a palestra do que gerou aí, né, o best-seller, o livro A Revolução do Pouquinho. Inclusive o tema do nosso painel, né, da entrevista Ágil de Negócios de hoje, o tema é A Revolução do Pouquinho, pequenas atitudes provocam grandes transformações. Então vejam aí que realmente já é um tema... Esse livro aqui, ó, que para quem não conhece, é isso aí. Momento merchan aqui, né? Não, perfeito.
Esse aqui é o livro que de certa forma, Ronaldo, hoje todo o meu trabalho, de certa forma, ele está sustentado vamos chamar assim, uma metodologia que surgiu do próprio livro. Eu lancei o livro em 2014, né? Não é o meu primeiro livro, eu tenho outros 3 livros para o público infanto-juvenil, são livros aí que são adotados até em escala nacional, como literatura paradidática, de temas transversais da educação, diversos colégios adotam como literatura de apoio aos temas, né? Da educação, assim, em 2014 eu lancei a Revolução do Pouquinho, que traz uma reflexão acerca da construção de um processo de mudança. Um processo de mudança, mas não uma mudança, daquela mudança cataclísmica, né? Como esse tipo de mudança que a gente está vivendo, que muitos estão vivendo. Mas uma mudança estruturada, uma mudança que possa ser encarada como uma mudança sustentável, acima de tudo, né? Poxa, mas então ele não serve para lidar com um problema grande que nos abraça? Uma mudança que nos abraça como essa? Serve. Evidentemente que serve. Porém, a gente parte da Revolução do Pouquinho, e o primeiro insight que eu compartilho com o pessoal é de que mudança não é apenas um evento. A mudança não é uma pandemia. A pandemia é um evento, né? Um acidente que você venha a ocorrer, acontecer com você, é um evento. Um prêmio que você ganhe é um evento. Agora, o processo que você empreende, no caso do prêmio, antes para poder buscar esse prêmio, ou no caso de uma pandemia, depois para você poder se adaptar a toda a transformação que o evento trouxe, é aquilo que a gente entende como Revolução do Pouquinho. Então, resumidamente, a gente trabalha na mudança de um jeito bastante simples até para o pessoal entender, na perspectiva de que na vida nós enfrentamos apenas 2 tipos de mudança. A mudança que abraça a gente e a mudança que a gente abraça. E o segredo com a mudança que abraça a gente é a gente compreender qual que é essa mudança e abraçar ela de volta, uma vez que muitas vezes ela aparece na nossa vida de uma forma que simplesmente esfrega na nossa cara que dali não vai sair mais. Você vai ter que se acostumar comigo, diz a mudança. E aí você tem que entrar numa sinergia com essa mudança. Tem que entrar num acordo de sobrevivência com ela que vai te proporcionar uma adaptação gradual, que te torne sustentável nesse processo de adaptação. Então, isso decorre de histórias pessoais, né? Ao longo da minha vida, especialmente nos últimos 10 anos, que você teve acesso ao livro, deve ter visto lá, tem vários momentos críticos de vida ali que sempre me desafiaram a adaptação. Se eu contar os últimos 10 anos, então, meu amigo, é um a cada 2 anos, é só porrada, sabe? E sempre ali a Revolução do Pouquinho me ajudou nesse processo de organização, de pensamento, de sentimento e de transformação do conhecimento derivado desse pensamento e sentimento em atitude para lidar com a realidade. Então, resumidamente, a Revolução do Pouquinho dessa ideia que está lá no livro, dividida em 21 atitudes. São 21 atitudes pura aleatoriedade, não tem nada de cabalístico nesse número, é uma pura aleatoriedade, que o número 21 mexe com a cabeça de uma galera aí. Então, é uma pura aleatoriedade, é o que eu consegui apurar de atitudes que eu precisava entender, interpretar, colocar em prática e monitorar no momento crítico de adaptação, de reinvenção de mim mesmo. Então, pessoalmente falando, eu posso dizer que a Revolução do Pouquinho me salvou de mim mesmo, porque se eu continuasse antes do que era, a coisa estaria muito crítica no dia de hoje. Não, mas é importante, né? Interessante até ouvir você falar isso, né? Em um tom de brincadeira, claro, mas eu sei que teve passagens tristes, passagens dolorosas e tudo mais, mas o próprio conceito, né? O próprio conteúdo te salvou. É engraçado ouvir você falando isso, dando risada até. Mas é importante, né? Mostra que, assim, diante de uma dificuldade, das dificuldades, você teve os insights de solução, né? De mudança, e você foi transformando isso em soluções, e hoje está trazendo aí esse livro, a Revolução do Pouquinho. Você tem outros temas aí também, fica à vontade. Eu iria te perguntar mesmo, né?
com essa tua fala inicial aí, que você já deu uma aula, eu acho que já gerou aí, já fez o pessoal pensar, o pessoal balançar, tenho certeza. Eu fiquei aqui, né, concentrado aqui, processando, eu falei, cara, quase que perdi até o rumo aqui já, porque você fica pensando em você, né, na solução. E aí você fica à vontade para complementar, se for necessário, mas eu ia te perguntar, até anotei aqui, né, para que o pessoal que está acompanhando, de casa, do trabalho e tal, né, da escola, não importa, inclusive mandar um abraço também ao pessoal dos canais aí que nos acompanham, canais de networking, Bacana. Connect Business, a Janela do Empreendedor, né, que está chegando em São Paulo, e outros grupos aí de empreendedores que estão sempre acompanhando. Mandar um agradecimento para todos, para o seu público também que está nos acompanhando. E você explicar para esse público o que realmente consiste, né, a Revolução do Pouquinho, e como foi, Zugaib, desenvolver esse tema ao longo desses anos. Como foi isso para você? Fala um pouquinho sobre isso para nós. Bom, bacana. Bom, como eu falei, o livro foi lançado em 2014, né? E lógico, Ronaldo, quando um autor lança um livro, você nunca sabe o que vai acontecer, você não imagina o que vai acontecer. Um livro é um tiro no escuro. Por mais bem elaborado que seja a ideia, por mais marketing que exista, mas o livro, se ele não encontrar aderência com a vida do leitor, cara, ou você é um excelente escritor de ficção e isso pode criar um tipo de aderência, ou você é apenas alguém se lamentando em uma centena de páginas aí, tentando encontrar uma certa reverberação na história dos outros, né? Então para minha surpresa, o Revolução do Pouquinho, quando foi lançado, no segundo mês, ele ficou entre os 10 livros mais vendidos do setor de desenvolvimento pessoal, motivação, enfim. Logo em seguida, em janeiro de 2015, 4 meses depois do livro ser lançado, eu acabei sendo convidado para participar lá do programa do Mais Você, que na época, nesse mês especificamente, não foi apresentado pela Ana Maria Braga, mas pela Cissa Guimarães e o André Marques. A Ana Maria Braga estava em férias. E lá nós ficamos praticamente 36 minutos conversando sobre as ideias do livro. E trazendo exemplos, né, histórias que foram ali que o pessoal da produção conseguiu agregar para tangibilizar a ideia do livro. Então, isso aí criou uma certa horizontalidade para a mensagem. Isso aí, de certa forma, deu uma pulverizada na ideia no Brasil todo, né? E isso também foi percebido pelo perfil de empresa que passou a me contatar, né? Então, a gente trabalhava bastante assim naquela realidade regional e tal. Daqui a pouco começa empresas que você tem na sua prateleira, na sua despensa, começam a te ligar. Sabe, você fala, cara, pera lá que o negócio mudou, a régua subiu. A régua subiu e agora você precisa ter uma estrutura cada vez mais interessante. E uma coisa que para mim foi muito interessante, logo de cara, em 2015, muitas organizações começaram a comprar o livro para usar como forma de material de apoio ao treinamento dos seus funcionários. Porque ali, de certa forma, nós trabalhamos atitudes que compõem competências que estão lá no descritivo de diversos cargos que a organização tem. E que muitas vezes eles não conseguem encontrar formas de tangibilizar isso para o funcionário, mostrando para ele o que ele tem que cuidar, que tipo de atitude pode colocar a carreira dele no risco ou em ascensão, né? E como já diria, se eu não me engano, Peter Drucker, nós somos contratados pelo currículo, porém demitidos pelo comportamento. E eu, em muitos momentos, cheguei perto desse problema, desse risco de ser demitido pelo comportamento. Né? Então, como a Revolução do Pouquinho é um processo de reconstrução, porque em algum momento da vida, especialmente quando eu estava trabalhando em agências de propaganda, eu enveredei por um caminho muito tóxico, nocivo de liderança. Um caminho de liderança constrangedora, porque eram os modelos que a gente tinha do mercado publicitário à época, né? Gênios, criativos, cheio de chilique, cheio de piti, aquela coisa que constrangiam, que assediavam moralmente, sabe? Que passavam o trator por cima das pessoas, porque era uma área extremamente desejada, né? Maior índice de procura nos cursos. Então, a oferta de gente querendo limpar a bota de diretor de criação era uma oferta muito grande. E a gente comprava esses modelos como sendo modelos de sucesso. Eu, na minha imaturidade, embarquei nessa. E a Revolução do Pouquinho me ajudou a desconstruir isso. O mesmo comportamento que foi construído,
quando eu percebi que havia enveredado por um caminho errado, de total desvio dos meus valores verdadeiros, ela me ajudou a voltar para esse caminho de valores. Valores como o desenvolvimento humano, como a reflexão, como o desenvolvimento, a transformação das pessoas. E aí começou esse trabalho de reconstrução. Então, e aí assim, eu percebi que essa mensagem colocada no papel fez sentido para muitos profissionais de RH, diretores de marketing, pessoal de vendas, que precisavam abordar aquelas questões com seus funcionários. Porém, não havia literatura que trouxesse, que tirasse um pouco da subjetividade. Questões como foco, por exemplo. Como é que você tira isso da subjetividade? E ali o livro ajuda o cara a enxergar a pessoa ali que nunca ouviu falar de foco, ou já ouviu falar, mas acha que é uma coisa. Ali a gente consegue tangibilizar isso para a pessoa numa linguagem bastante fácil, pragmática, prática, realista, né? Porque está sustentado em histórias reais. Então isso foi muito legal. E a partir dali começou a construção daquilo que é a metodologia, trilhas de atitudes, que hoje rege todo o meu trabalho nas organizações. Então, e aí vieram outros livros, evidentemente, mas todos os que vieram posteriores à Revolução do Pouquinho estão debaixo do guarda-chuva chamado Revolução do Pouquinho. Então veio o livro Fantástico Significado, que fala sobre propósito, que é um dos pouquinhos. Veio o livro Humor de Segunda a Sexta, que fala de bom humor, que é um dos pouquinhos, né? E agora veio o Plano de Trabalho para Toda a Vida, lançado esse ano, que é um livro que traz uma trilha de atitudes, 10 atitudes, que era um dos treinamentos da metodologia, e que em algum momento, numa mensagem de fim de ano que eu fiz, acabou se tornando, falo isso sem medo de errar, um dos maiores casos de viralização da história da internet no Brasil. Não só viralização, mas plágio, né? Uma coisa que, infelizmente, tem um lado ruim da viralização, quando isso começa a criar uma certa licença para que algumas pessoas aí de ética um tanto quanto duvidosa comecem a pegar o conteúdo e assinar, a capitalizar em cima do conteúdo que não é de autoria deles. Então, não me importa que isso seja compartilhado. E também, até ir sem meu nome é uma coisa que não tira o meu sono. Para mim, isso está relacionado à minha missão de transformar pessoas em empresas. Agora, quando alguém se apropria e capitaliza de alguma forma, aí eu tenho que me manifestar. Não tem como. Não dá para ter sangue de barata nessa hora, por mais doloroso que seja. Então, resumidamente, essa é a jornada. Exatamente. Esse ponto aí que você falou, inclusive, é um ponto bastante triste, né? Porque a gente até estava conversando um pouco aí antes do bate-papo aqui da entrevista, Isso. e realmente, assim, as ações são mínimas, né, em relação a isso. Por isso que continua acontecendo com frequência. É como você falou, sei lá, uma citação, fazer uma citação, indicar o autor ali, ok. Agora, você ganhar dinheiro em cima da obra, né? De outro profissional, assim, é um negócio bastante ruim isso, né? Eu tenho acompanhado aí as mídias sociais, infelizmente está acontecendo com alguma frequência isso, e no seu caso aí eu sei que realmente você já foi vítima disso aí até bastante, Ronaldo, até a minha frequência, né? Assim, é diária há 5 anos, tá? Diariamente eu sou marcado em postagens, às vezes é um compartilhamento simples, eu nem ligo, cara, na boa. Pessoal, olha que legal, olha que bacana isso. Pronto, cara, passou adiante, impactou positivamente alguém, maravilha, a mensagem vai. O duro é quando, olha, escrevemos um post, e aí, o que você achou disso, dessa nossa mensagem? Então, a marcona da empresa no meio da matriz, sabe? Então, isso me levou até algumas demandas judiciais, porém, infelizmente, a justiça que cuida de direito autoral no Brasil, ela é mais ainda subjetiva que o próprio tema do direito autoral. E quando isso cai na internet, a coisa se torna uma piada. Não tem outro nome para qualificar isso. Com todo respeito aos amigos que estão envolvidos aí na luta com isso, amigos do direito, que até me apoiam, que até me suportam aí, mas eu acabei até entrando em demandas judiciais com algumas empresas e você vê que não tem o menor tipo de anteparo, de zelo para o autor. Então, isso desanima em alguns momentos. O que nos anima é saber que dessa proporção de gente que se beneficia descaradamente, sem qualquer noção de ética, a quantidade de gente que é impactada silenciosamente por isso e se inspira é infinitamente maior. Então, esse é o consolo, esse é o conforto que nos faz acreditar que vale a pena
sofrer alguns arranhões no meio do caminho, porque isso está relacionado a um impacto positivo, um legado muito maior. Muito maior. Então, meu trabalho hoje é criar lastro para isso, criar lastro, imprimindo livro com nome, camiseta, treinamento, palestra, registro de marca. Hoje eu não mudo nada com isso, mas na história isso tende a jogar a favor. Você falou bem aí, né? Na realidade, a gente acaba buscando aí aquela situação de buscar o aspecto positivo no que é negativo, né? Então, você está buscando aí o que é positivo porque não tem muito mais o que fazer. Eu achei legal aí na sua explanação, Zugaib, quando você falou aí da revolução do pouquinho, né? Você explicou um pouquinho aí para nós. Olha aí, até a redundância, né? Explicou um pouquinho para nós da revolução do pouquinho. Você falou aí do que consiste, como você desenvolveu esse tema durante esses anos. E ficou claro aí que, na realidade, o que em algum momento foi um livro, né, a partir aí de uma história de vida, etc. e tal, se transformou aí em produtos, se transformou no produto palestra, no produto dinâmica, em um produto, né, atividades, no caso, ali para RH, para comercial, etc. e tal. Ou seja, o livro acabou se transformando em outros produtos que talvez, né, pelo que eu entendi também, você inicialmente nem planejava, né? Assim, você poderia até ter o objetivo de crescer, mas não imaginava que fosse se transformar tanto assim, né? Foi aproveitar a onda, né, Ronaldo? Porque como autor, enfim, como autor você lança um livro, o livro tem uma certa euforia no início, e, cara, isso já é meio que, até editora já te fala isso, cara, lançou um livro, 2 anos, daqui a pouco um livro normal, daqui a pouco ele aterriza. Né? 2 anos já tenta começar a pensar num outro projeto, e se você olhar a minha safra, vamos chamar assim, ela vem cumprindo esse rigor. A cada 2 anos, desde 2006, quando eu lancei o meu primeiro autoral próprio infanto-juvenil, que foi, inclusive, finalista do Prêmio Jabuti na época, na categoria juvenil, de lá para cá, eu venho mantendo essa regularidade, de cada 2 anos lançar um livro. Então, mas assim, e para minha surpresa, o Revolução um pouquinho, ele subiu um degrauzinho dentro dessa lógica. Tanto que nessa época agora, o que eu tive de demanda, de chamados de empresa, de pessoas que leram o livro, começaram a ler agora, gente que leu antes e voltou a ler agora, porque sentiu que a mudança estava abraçando, precisava ter todo um processo de modulação das atitudes para poder lidar com essa nova realidade. Então, o livro ele tem um fôlego ainda muito longo, a ideia da Revolução um pouquinho. Outros podem vir e talvez se tornem obsoletos antes dele, mas ele especificamente tende a ter uma perenidade maior. Isso está sendo provado hoje, 6 anos depois, a leitura está completamente atual, inclusive a gente fala de vírus no livro, da adaptação do vírus. Legal, legal. É interessante assim, né? Não só para a questão do empreendedor, do empresário, o pessoal que está acompanhando, de repente, de ter essa reflexão, ver aí como um case de sucesso, ver a questão da superação, etc. e tal, mas para quem também está pensando, né, em escrever um livro, eu sei que tem muitos profissionais aí que querem escrever um livro, ou que estão nessa fase de escrever um livro, então é legal aí você trazer esse tema para nós todos, para que a gente tenha essa ideia também, eu acho que é bastante importante. Depois da Revolução do Pouquinho, você falou que surgiram também outros livros, né? Você pode falar aí quais são? Eu fiquei com uma dúvida. Oi, desculpa. Pode falar. Não, a Revolução do Pouquinho, ela consiste, né? A essência dela são as 21 atitudes, que você trabalhou essas 21 atitudes. Os demais livros, eles pegam essas atitudes e você trabalha em cima delas ou não? Praticamente. Esses 2 especificamente trabalham dessa forma, tá? Aqui, uma das atitudes do Revolução do Pouquinho é propósito, e a gente aqui nesse livro, o eixo central dele é propósito, que é o fantástico significado da palavra significado. Né? Esse é um livro que foi lançado em 2016, depois de 2018, falando da questão da liderança tóxica, do bom humor como ferramenta para a influenciação positiva de equipes, de liderados e até mesmo de clientes. Eu lancei o Humor de Segunda a Sexta, né, com prefácio, inclusive, do Clóvis de Barros Filho aqui. E assim, então, esses 2 livros conversam cada um com uma atitude específica. Já o Plano de Trabalho para Toda a Vida conversa com 10 atitudes. Né? É uma trilha de atitudes, que é um dos treinamentos, que é esse conteúdo aqui, pessoal, que provavelmente você já deve ter recebido umas 8 vezes no seu WhatsApp, pelo menos.
com caras diferentes, ou marcaram você, ou você viu compartilhar aí na internet, enfim, esse é o conteúdo mais compartilhado, falo isso sem medo de parecer arrogante, porque o lastro que nós temos disso é uma coisa assustadora, né? E assim, Ronaldo, então, esse aqui traz, por exemplo, uma trilha de 10 atitudes, uma reflexão sobre uma trilha de 10 atitudes, combinadas que, quando foi idealizado essa trilha lá na época de formatar a metodologia, nós a chamávamos de trilha da excelência pessoal. Ele ganhou o nome Plano de Trabalho para Toda a Vida com a bagunça que foi decorrendo depois, enfim, né? E aí... Essas 10 atitudes do livro do plano de trabalho aí para a vida toda, né? Para a vida pessoal, etc e tal. Essas 10 atitudes, você também trabalha na Revolução do Pouquinho ou são atitudes... Não, todas têm um espelhamento em uma das atitudes lá, mesmo às vezes chamando por outro nome, né? E as variações, né? Então, sim. Então aí no mínimo... Quando eu falo de vontade, que é uma das atitudes aqui, eu estou falando de coração, que é uma das atitudes da Revolução um pouquinho. Quando eu falo de vida aqui, eu estou falando desse norteador que te conduz diante dos ciclos de vida, que é o seu propósito. Estou falando de propósito quando eu falo de vida aqui, né? Quando eu falo, aí vem planejamento, ética, tudo isso, de certa forma, são atitudes que estão lá espelhadas na Revolução um pouquinho. Então, isso vai criando essa trilha de atitude. Ou seja, quem conhecer os livros, no caso, certamente vão aprender aí e refletir a respeito de, no mínimo, umas 30 atitudes aí positivas, interessantes, produtivas. Tranquilamente, né? E com um detalhe, né, Ronaldo? Até pelo meu próprio amadurecimento como escritor, como autor, como profissional de desenvolvimento aí, com as histórias todas vividas desde a Revolução um pouquinho, o plano de trabalho ele traz uma abordagem assim filosófica prática, sabe? Uma filosofia prática, né? É aquilo que até nas postagens lá eu brinco de filosofia bruta, né? Aquela filosofia que coloca a gente num dilema ali na hora do dia e que você precisa equacionar com base naquilo que você carrega em si de sabedoria. Então, ele tem uma verticalização nessas atitudes, porém, questionando-nos enquanto seres em evolução contínua, né? E o que nós fazemos com esse conhecimento todo que nós vamos acumulando? Se ele não for transformado em sabedoria, e essa sabedoria não for transformada em atitude, a gente vai apenas acumular livros na estante, né? Seremos grandes bibliotecas trancadas por dentro. E isso é um perigo. O perigo de você se tornar uma pessoa extremamente hermética e até mesmo arrogante nesse movimento é um risco grande, né? Se todo conhecimento não tem finalidade prática, meu amigo, você é um acumulador de informação. Você não é uma pessoa que está agindo com sabedoria. Perfeito, perfeito. Espero que todos tenham ouvido bem isso daí. E quem não ouviu bem pode voltar ao vídeo, né? E recapitular aí, porque realmente foi excelente essa sua fala aí. É um aprendizado atrás do outro, realmente faz muito sentido. Bem, pessoal, estamos aqui hoje, então, olha só, com a nossa entrevista ágil de negócios, com o escritor, palestrante, treinador e liderança, o Eduardo Zugaib, um grande parceiro aí, da Academia da Atitude, né, Escola de Protagonismo, autor aí, no caso, do best-seller A Revolução do Pouquinho, que é o tema hoje aqui da nossa entrevista ágil. A revolução do pouquinho, pequenas atitudes provocam grandes transformações. O Zugaib está dando uma aula aí a respeito dessas atitudes e também quem tiver dúvida pode encaminhar ou depois a gente repassa ou direto para o Zugaib. Segue a gente lá, me segue nas redes, enfim, tamo junto. Exatamente, fique à vontade aí. Zugaib, você falou um pouco aí a respeito desse sucesso, né? Deu um boom lá atrás, a questão da Rede Globo, né, que foi o convite que você recebeu, que acabou também, de alguma forma, claro, acelerando essa exposição na mídia. Mas, claro, o seu conteúdo é bom. Se o seu conteúdo não fosse bom, ia durar pouco. A mídia poderia fazer o que for, conteúdo ruim, conteúdo ruim. E eu gostaria que você falasse um pouco, eu pergunto isso para todos os convidados aqui, a respeito desse período, né, durante a pandemia e agora nessa volta. Para alguns segmentos impactou muito, para outros menos. Como que vocês aí na Academia da Atitude, você, Eduardo Zugaib, lidou com isso aí? Como é que foi isso para você? Bom, eu estava em fevereiro, já tinha uma agenda com trabalhos ali sinalizados o ano todo já.
né? E começou a cair um atrás do outro, né? Avançava uma semana, caía um mês de trabalho à frente, né? Então, isso foi um processo que durou aí até março, mais ou menos março, abril, eu já estava com a agenda do ano inteiro completamente derrubada. Então, cara, foi literalmente foi assustador, né? Porque ninguém estava preparado para isso. A gente nunca viveu algo para nossa geração, quem é contemporâneo nunca viveu. Pessoas que viveram há 100 anos atrás viveram isso com a gripe espanhola, mas a gente, cara, a gente era uma novidade, né? Então, pessoas vivas hoje não viveram isso, né? Ou quem já viveu lá provavelmente já não está mais aqui. Mas, então, assim, e isso, Ronaldo, lógico, obrigou a uma reinvenção, obrigou a uma revolução do pouquinho, um tanto quanto até acelerada, né? Molhando o quanto de atitude se colocaria em cima daquele tempo, né? Porque às vezes o pessoal pensa que a revolução do pouquinho é uma coisa, pouquinho, é devagarinho, é um tiquinho por dia. Eu falei, não é isso, é um pouco diferente o conceito. A revolução do pouquinho resume o quê? A nossa capacidade de entender uma equação bastante simples, que diz o quê? Resultados igual a atitude sobre tempo, né? Pensando em termos matemáticos. Então, o seu resultado deriva do quê? Da quantidade de atitude sobre tempo. Se você tem muita atitude em cima de pouco tempo, qualquer noção básica de matemática vai te trazer à mente um resultado mais favorável. Agora, se você tem uma atitude pequena num tempo muito grande aqui embaixo, cara, vai ser péssimo. Resumidamente, se você vai um dia por mês na academia, 1/30, não vai ter um bom resultado. Vai ser apenas uma questão de desencargo de consciência. Apenas isso. O desencargo de consciência. Né? Então, e aí a coisa vai por esse caminho, né? E às vezes então é devagarinho. Então não é uma desculpa para você ser permissivo. Pelo contrário. É uma desculpa para você conseguir visualizar o seu tempo, interpretar os perfis de tempo que você tem e colocar o quanto de atitude você coloca em 1 hora, 2 horas, um dia. Não dá para ser 15 dias, porque aí a permissividade tomou conta. É onde a gente brinca na Revolução do Pouquinho, né, de você comer uma maçã por dia, né, na fala que antecede a palestra presencial da Revolução do Pouquinho. Você come uma maçã hoje, uma maçã amanhã, uma maçã depois de amanhã. Aí você fica 10 dias sem comer a maçã. Não adianta nada. Aí não adianta você no 11º dia comer 10 maçãs. Cara, inverteu o processo. A maçã queria criar todo um fluxo gastrointestinal saudável para você, apenas lembrando as dicas da vovó, né? Vai criar um problemaço, velho. A fibra vai entupir você totalmente. E não vai dar muito certo esse negócio. Então, essa regularidade. E quando você começa a mergulhar filosoficamente na história, você vai encontrar isso, por exemplo, em Aristóteles. Quando você fala, né, do que a excelência, a persistência é a base da excelência. A excelência nasce da persistência. É a recorrência que você enxerga no treinamento de um atleta de alta performance. O cara trabalha incansavelmente para conseguir, às vezes, um resultado de uma fração de segundos a cada 4 anos numa Olimpíada, por exemplo, ou a cada temporada de Fórmula 1, por exemplo. O cara trabalha incansavelmente para pular alguns milímetros a mais daquilo que ele pulou na Olimpíada anterior. Ou seja, é muita consistência. É muita consistência. E é uma consistência que você tem construída de forma confortável. É uma consistência que você foi gradualmente construindo. Não é uma coisa acidental. Hoje eu pulo meio metro, amanhã eu pulo 1,5 metro e nunca mais consigo isso. Não é assim. Por uma aleatoriedade, você pode ter um resultado bom, acidental. Agora, a alta performance, ela encontra respaldo na recorrência. Ela é contínua, ela é gradual, ela se consolida. Ela primeiro encontra a resistência da mudança, do atrito com o mundo, depois ela começa a se consolidar, conforme você insiste na atitude, ela se consolida, ela se torna sustentável no meio do caminho, e por fim se transforma em alta performance quando aquilo que era não natural aqui se torna exponencial aqui no resto da curva. Ou seja, você já faz aquilo com fluidez, com naturalidade. E aí a busca é apenas galgar a parte alta da curva exponencial. Então, então assim, às vezes a pessoa compra a revolução um pouquinho pensando que é uma coisa fácil. Não é fácil.
Não é fácil porque você vai lidar com o seu pior inimigo, que é você mesmo. O seu pior inimigo, né? Você vai lidar, você vai ter que lidar, você vai entrar numa conversa muito papo reto com você mesmo, identificando onde estão esses buracos, onde a atitude se torna nula, onde ela se torna dispersa, onde ela acaba criando apenas agitação, apenas o calor da agitação, e não a luz que cria mesmo, que o movimento cria, né? Não, cria apenas calor, não luz. Né? A luz é o que nos conduz para uma coisa mais ampliada. Agora, a agitação pela agitação, você pode correr numa esteira 12 horas seguidas, mas você não se desloca 1 metro. Nem 1 metro. É verdade. É interessante essa sua equação aí, né? Resultado igual atitude sobre tempo, né? Interessante realmente transformar essa questão do comportamento, né? Que está relacionada a comportamento, claro, em uma equação matemática aí bem interessante mesmo. E realmente dá para remete, né? Traz assim vários exemplos da vida mesmo. Eu tenho certeza que quem está acompanhando aí está pensando também. Você quer alcançar um resultado, tem que ser uma constante, né? Você tem que realmente criar uma rotina, né? Continuar, como você explicou aí, porque o exemplo da maçã, né? Que realmente você fala disso na palestra, o exemplo da maçã fala tudo, né? Então você faz 3, 4, 5 vezes e depois não faz, acha que você vai fazer de novo. Exatamente. A mesma coisa de, eu quero ficar rico, eu vou guardar dinheiro 3 meses, aí eu paro 2 anos, aí eu volto depois. Não vai, cara, não vai. Não vai. E por aí vai. Mas essa equação aí, resultados igual atitude e tempo é sensacional. Então aí, vamos ter atitude, né? Se nós queremos resultado, nós temos que ter aí, como o Zugaib está orientando aí, muita atitude e, logicamente, que essa atitude bem distribuída aí ao longo do tempo é fundamental. O Revolução um pouquinho, ele ajuda você a entender o A dessa equação, porque o tempo continua sendo o mesmo para todo mundo. O dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, e aí o mês tem 30, 31 dias. Isso não muda, essa variável aqui de baixo não muda. Agora, resultado é o que você deseja. A atitude é o que a Revolução um pouquinho te ajuda a visualizar, organizar, categorizar, entender o que você precisa para colocar aquilo em andamento, para aumentar esse fator. Como fazer e tudo mais, né? Exatamente, exatamente. Então, essa aqui está sendo a jornada, Ronaldo. E para mim, a felicidade e alegria, né? Porque são conceitos bastante diferentes, apesar de serem parecidos para muita gente, mas para mim, a felicidade e a alegria, a gente percebe o quanto de gente, principalmente o pequeno empreendedor, quanto que ele é impactado por isso. E nesse tempo de pandemia, eu conversei muito com o Sebrae, sabe, o público do Sebrae, né, com empreendedores aí de estados, né, do Nordeste, Roraima, da região Norte, Alagoas, Bahia, sabe, conversei com o Paraná, aqui já no Sul, enfim, conversei com muito pequeno empreendedor, né, e todo mundo atordoado, porque de repente, para tudo, fecha a porta, cara, e agora você tem que se virar, né? E aí, por exemplo, aí você vai ver que você fala para o cara assim, olha, num tempo de crise, uma das coisas que te sustenta é o seu propósito. Propósito não é só discursinho bonitinho para estampar placa de aço escovado na recepção da empresa, não. Para incrementar o marketing da empresa, não. Não. Propósito é o que te sustenta, principalmente em tempos de crise. Porque no seu propósito também estão contidos os seus valores. E os seus valores é a cadeia a estrutura que você tem que te ajuda a tomar decisão diante dos dilemas que você vai enfrentar na vida. Muitos deles dilemas éticos, muitos deles dilemas de crises decorrentes de assédios, de corrupção e toda sorte de situação que vai interpolar-se no seu caminho. Muitas vezes oferecendo um caminho mais fácil, porém totalmente danoso. Pensando de uma forma ampliada, pensando no impacto social daquilo que você é e daquilo que você realiza.
E aí você fala isso com o pequeno empreendedor, e fala, cara, eu não consigo visualizar valores, eu estou aqui numa pegada, abri a empresa, estamos vivendo tal, e agora o que eu faço? Aí o cara vê o plano de trabalho para toda a vida, aquilo ilumina o cara de um jeito, Ronaldo, que assim, é emocionante de ver. É emocionante, você vê o feedback que às vezes o pessoal traz na própria palestra online que você está fazendo, o cara começa a perceber ali a organização de pensamento e sentimento a partir daquelas 10 atitudes que vai ajudar ele a lidar com esse momento crítico e toda a complexidade que ele dele. Ali você lembra dele, o que você tem que pensar, cara? É isso aqui, ó. O que você pode ajudar? É isso aqui, foca nisso aqui. Ah, é um de cada vez? Não, é tudo ao mesmo tempo. Para minha grata surpresa, quem me plagia pensa que é um passo a passo. Não é passo a passo. Aquilo é algo para você observar simultaneamente, como um norteador de valores, né? A trilha é uma trilha de atitude, mas o olhar para aquilo é um olhar simultâneo. Tem que se observar aquilo todos os dias. Nada melhor do que o próprio criador, né? O autor, no caso da ideia, porque na realidade aquilo está escrito, claro, ali, é interpretativo, né? Mas nada como o próprio criador e o autor para realmente saber a essência, o propósito, como você bem falou, daquela dinâmica, daquela palavra, daquela proposta. Então não adianta, o copiar nunca vai ser igual ao original, entendeu? Isso aí acho que é fácil. Eu vou dar um recadinho aqui para uma pessoa querida que está assistindo a gente aqui, que é a Neuza Maria Saqueto. Ela está aqui, a Neuza me acompanha aí nas redes, apareceu a carinha dela aqui comentando. Valeu, Neuza, pela sua presença aí, obrigado. Legal, ótimo. Tem algumas pessoas aí acompanhando e normalmente depois também o pessoal acompanha bastante lá no YouTube. Certamente na sua rede social aí também o pessoal vai acompanhar. Legal. É legal. Eu agradeço aí a todos, né? Olha aí, o Marcos, né? Marcos Bandeira, é isso? Eu também estou de óculos aqui, mas a minha produção aqui não... 40 acontece uma coisa estranha com a vista, né, cara? Olha aí, o Marcos Bandeira, tem várias pessoas, o pessoal de canais aí também, Connect Business. O Vanderlei aqui, o Vanderlei Souza também. O Vanderlei Souza é o vendedor vencedor, grande parceiro nosso aí da escola, tá aí acompanhando, e até a nossa equipe aqui, ó, tá atenta aqui, nós estamos aqui, eu tô transmitindo aqui do escritório da Ágil, né, aqui em Pinheiros, e a equipe aqui que cuida do marketing da PB Conecta, que é a empresa que presta serviço, que é a parceira, né, tá aqui toda a equipe aqui, eles estão tudo antenados aqui te ouvindo também. Então, legal, é bem pessoal. Legal. Ô Zugaib, eu ia mesmo te perguntar, né, a respeito dessa entrega. Você é um profissional aí sério, um profissional de qualidade, escreveu todos esses livros, eu sei aí da repercussão já que deu o livro, tem essa passagem triste aí desses plágios e tal, mas isso, infelizmente, a gente vai tentando combater, mas não tem como, né, falar assim, vai acabar, é uma pena ter que falar isso. Mas assim, aí você falou de propósito, a proposta tal, e como, né, a revolução do pouquinho, ela pode ajudar, como você vê isso, né? Como que a revolução do pouquinho pode ajudar profissionais, esses empreendedores, empresários, esse pessoal que tem que tomar decisão para investir no negócio, ou que a cada dia tem que, né, tá sujeito a N coisas aí, economia, outras coisas. Sim, o que você... Como que você vê isso aí? Bom, Ronaldo, a revolução do pouquinho, quando você começa a entender a atitude de um jeito sistêmico, né, você começa a perceber que todas elas, conforme elas vão se combinando e se recombinando, elas criam uma capacidade que para o empreendedor é crucial, que é a capacidade de você ser uma pessoa resiliente, de você conseguir lidar com as variáveis que você vai encontrar no caminho, né? De você começar a entender, por exemplo, a qualidade que você imprime no seu tempo. Porque quando você começa a fazer um inventário do seu tempo, diário, semanal, mensal, você vai encontrar muito tempo perdido com bobagem. Você vai encontrar muito tempo, né, desperdiçado com discussões completamente bizantinas, principalmente nas redes sociais, né? Eu olho, todo dia eu tenho, às vezes, por hábito, apenas olhar algumas matérias correndo nas redes sociais, e aí eu vou olhar os comentários. Eu vejo as pessoas dedicando um tempo para uma discussão completamente sem pé nem cabeça,
que eu até criei aqui uma trilha de atitude, agora está fazendo uns 2 meses, chamado o Manifesto do Desapego, né? De que tipo de atitude você tem que desapegar, porque tem atitude ruim também, né? Então, que tipo de atitude você tem que desapegar para conseguir uma melhor performance num momento que é crítico para todo mundo? O momento que vai exigir de nós aquilo que a filosofia traz para nós como sendo um comportamento estoico, capaz de você conseguir olhar a vida dentro de algumas dimensões. Por exemplo, a dimensão que você não tem menor competência para influenciar. Então, de uma forma bastante prática, não adianta você ficar dando cabeçada na parede porque a vacina do coronavírus ainda está em desenvolvimento, porque não tem prazo, porque os políticos estão aí se engalfinhando. Dane-se, certo? Lógico que você vai manter isso sobre um olhar crítico, mas você ficar dedicando um tempo, uma energia, vigor físico, vigor mental, vigor de tempo, vigor relacional, só para falar alguns dos recursos que nós influenciamos diretamente. Porque controle, Ronaldo, nós não temos nenhum. O que nós temos é a capacidade de influenciar esses recursos e, a partir daí, construir excelentes resultados. Ou resultados medianos, ou resultados pífios, resultados medíocres, não importa. Isso decorre da sua capacidade de influenciar esse tempo. E eu vejo o cara perdendo uma energia, relocando esse tempo em discussões, em brigas, em polarizações completamente ridículas. Imaturas. Não vai levar nada. Não vai levar nada. Então, isso ajuda, por exemplo, o cara a olhar, opa, onde eu tenho que botar influência, né? Em que parte eu consigo influenciar da minha vida? Eu vou dar uma dica para a turma, vamos lá. Tempo, né? Que qualidade você dá para o seu tempo, para o uso do seu tempo? E quando eu estou falando de qualidade de tempo, eu não estou falando que você ficar trabalhando 24 horas. Não, você tem que ter qualidade também para dormir. E se você fica num estado emocional extremamente hiperexcitado, discutindo questões que são completamente inúteis para você nesse momento, o seu estado emocional vai sendo consumido também no seu tempo, tá? As suas relações. Quantas relações as pessoas estão queimando pelo fato de repente, eu olhar para o A e você olhar para o B, politicamente falando, e a gente opta por não se olhar nunca mais. Né? Eu faço essa provocação com alguns colegas aí que são empreendedores, que têm lojas, que têm... Eu falo, legal, cara, você está nessa, perdão da palavra, essa puta idiotice na rede aí, discutindo, querendo a aniquilação do outro lado, que é isso que você prega, e legal, e o outro lado, quando ele vai na sua loja, então, ele nem entra, ele não é bem recebido. Veja bem. Falei, então, desculpa, você está sendo incoerente. Você está sendo incoerente. Se você prega a aniquilação do outro, então esse outro não interessa para você nem como cliente. Desculpa, é uma infelizmente, essa incoerência, ela tá ganhando cada vez mais espaço por aí, viu, Zé? Mais, enfim, né? Ronaldo, para nós, vou te contar um segredo aqui e vou contar para quem está assistindo a gente também, sabe? Para nós, isso, lógico, é triste. Mas a gente que trabalha no campo do desenvolvimento humano, para nós isso aí, cara, é certeza de trabalho pro resto da vida e mais o que vier pela frente. Porque para organizar essa zona que essa galera tá deixando, vai precisar muita orientação comportamental, certo? Que é aquilo que, de certa forma, a gente faz, né? Como o Marcos está falando aqui, verdade, como foco, como a escola já diz, ágil, agilidade, esquece do ideal. É isso. Certo? Então, o quanto que a gente consegue se perceber como agente protagonista de mudança. E a mudança não é só ficar de blá, blá, blá em rede social. A mudança é levantar a bunda da cadeira e ir lá na prática, e resolver na prática. Atitude. Qual o impacto que você tem ali na sua casa, começando na sua casa? Porque tá cheio de gênio, extremamente cheio de moral e de valores rígidos, e que em casa é um verdadeiro desastre. E aí? Qual a validade daquilo que você fica de forma verborrágica entupindo as redes aí todo dia? Ou seja, totalmente descontrolada a atitude do cara. Isso tudo tem muito a ver, né, que você está falando, com a frase, né? A mudança começa em você, exatamente, resumindo, né? Lógico que você falou muito mais, mas exatamente isso, a mudança começa em você. Eu até vi aí um desenho esses dias na internet, achei engraçado até, mas depois eu fiz uma reflexão
que um post, alguém perguntava assim, quem quer mudança? Aí todo mundo levantava a mão. Aí falava, quem quer mudar? Aí ninguém levantava a mão. Eu falei, poxa, você quer mudança, mas não quer mudar. Não, e aquela coisa, cara, isso é fácil de você perceber. Vai numa live do Instagram, sabe? A Gurulândia, que eu chamo carinhosamente, tá lá vendendo solução milagrosa, velho. E a galera quer solução milagrosa, a galera quer uma fórmula mágica, uns 5 passos de, uma fórmula não sei o quê, sabe? Cara, não tem fórmula, o que tem é consciência. Consciência para você saber quem você é, de onde você veio, os valores que te norteiam. O que tem é essa consciência no dia de hoje. É o que te faz ser um ser pensante e protagonista. Quem é você, Ronaldo? Você é o resultado de tudo aquilo que você já viveu, ou seja, a sua história que te trouxe até aqui, vivendo o dia de hoje. Eu defini você sem saber o que aconteceu na sua vida. Você é isso. Você é isso aí. É isso. E quem é você olhando para o legado? Cara, que impacto eu estou realizando a partir do momento que eu tomo consciência? E a galera fica vendendo fórmula milagrosa, velho. Fórmula milagrosa, fórmula milagrosa. E eu bato muito frontalmente com isso, Ronaldo. Eu sei que isso, para mim, significa, se eu fosse pensar apenas do ponto de vista financeiro, significa falta de resultado muitas vezes, porque eu não vendo milagre no meu trabalho. O que eu vendo é choque de realidade. Eu falo, legal, é isso aqui, agora vamos caminhar junto. Vamos vir junto construir. Vamos construir junto. Isso se traduz, por exemplo, em situações, por exemplo, isso aqui tudo são produtos que nasceram de treinamentos desenvolvidos em empresas. São livros de atitudes feitos com empresas. É um livro corporativo, sabe? Sentamos junto, decupamos as atitudes que compõem a cultura organizacional da empresa, nos debruçamos sobre elas, tá? Com base, esse aqui é o Banco Société Générale, né? Aqui eu tenho o Visit São Paulo, né? Que ficou praticamente bastante crítico esse ano para eles, porque é o Biro de Turismo e Eventos Corporativos de São Paulo. Esse aqui é o da Solan Thomas, né? Que é uma das principais empresas aí de assessment para RH, e tem outros tantos que foram apenas edições digitais. Então, a coisa não é apenas uma coisa, é uma frasezinha de efeito. Não, velho. Tem trabalho, tem muita coisa aqui comprovada, construída, ajudando a construir essa realidade. Perfeito. Olha só, nós temos um facilitador, né, aqui na Ágil, que ele é professor de origem. E ele é escritor também, assim como você, mas ele escreve outro tipo de conteúdo, né? Ele tem outro tipo. E se ele tivesse aqui, ele ia falar o seguinte para você, se ele estiver nos acompanhando, ele deve estar falando assim, ele existe, né? Então ele fala assim, você existe justamente pelas atitudes, por todo esse trabalho que é feito, então a pessoa tem que existir, né? Ele é filósofo também, claro, não preciso nem falar. E aí você já... Então, o José Meirelles, né? Eu falo para a turma, quando eu vou fazer uma palestra tal, e a galera, lógico, né, naquele tom provocativo que você sabe, eu não vim aqui para motivar você. Se você vem com essa pretensão, velho, a porta é aquela, tá? Eu vim aqui para te incomodar, porque eu sei que desse incômodo vai nascer de uma forma ou de outra aquilo que te motiva. Então perfeito, eu vim aqui te apertar as suas feridas. Eu vim aqui para botar o dedo na sua ferida, não vim aqui para te... vai, você pode, você... Não, isso aí você que se vire para resolver. Eu estou aqui para botar o dedo na ferida, mostrar onde que está o viés, onde que está o problema, e a partir dessa organização você começa a construir. Então, o pessoal às vezes fica assim, cara, atordoado, né? Mas não tem. Eu imagino. Assuma a consciência e trabalhe a partir dessa consciência. Eu imagino. O que se envolve sem consciência é ilusão. Ponto. Não, perfeito, perfeito. Inclusive, Zugaib, só para não cometer o plágio aqui também, o nome do nosso facilitador dessa frase aí é o José Meirelles, tá? O escritor, né? Porque senão eu falo aqui e eu não dou autoria e fica um negócio meio aqui, né? Não, perfeito isso que você falou. Olha aí, mais uma fala aí muito legal, muito interessante, que gera aí uma reflexão. Normalmente você vê aí várias palestras, né, motivacionais. Eu atuo mais na área técnica, eu faço algumas palestras, mas são temas técnicos, e empreendedorismo, coisa mais administração, né, que é minha área. Não sou coach, não sou especialista em desenvolvimento humano, não sou, tá? Eu tenho professores aqui que realizam esse tipo de atividade. Mas o que você falou aí de muitos, né, que fazem palestra, muitas vezes falam assim, é motivacional, eu vou motivar,
E, na realidade, não é isso que a pessoa precisa. Porque você motiva, mas por quanto tempo essa pessoa vai estar motivada? Ela sai da palestra motivada, do treinamento, vai ficar mais 2 dias motivado, e aí? E aí não aconteceu nada. Você provoca na pessoa uma euforia. Meu, essas Isso. lives, ah, Agora, 150 mil, 100 mil, cara, é uma euforia, é uma catarse. isso. É uma É, catarse. Sabe, agora, isso. legal, agora, de tudo aquilo, cara, me traga 2 histórias de transformação. De Então, 50 esse mil, me traga resultado, 2 histórias de transformação. Não tem, não tem, não tem. Fica uma esse, busca de migalha, né? esse efeito, ele é muito mais forte, acredito eu, ouvindo, né, a sua explicação, quando você realmente incomoda, quando você, né, toca lá na ferida, no machucado, vai lá no, né, no cérebro da pessoa lá, mexer É lá, isso, cara, é no isso. coração, e o tocar realmente, ele Não, acaba... Ronaldo, e olha, cara, eu vou dizer para você, sabe, os feedbacks que a gente recebe, e olha, eu sou até, assim, eu respeito muito quando uma pessoa me procura para compartilhar uma história de transformação pessoal dela. Eu respeito muito a privacidade, tá? Porque se eu fosse ficar, às vezes, me gabando, cara, de feedbacks que eu recebo, silenciosos, nos inbox aí das redes sociais, cara, a gente está falando ali de pessoa que se demoveu da ideia de suicídio, por exemplo. Você está falando de pessoas que perderam que o livro funcionou como, lógico, uma ferramenta complementar para ajudar no processo terapêutico de emagrecimento, de lidar com síndrome do pânico, de lidar com síndrome do pânico para dirigir, para volante. Cara, é tanta história, Ronaldo. Que, sabe, o cara que, porra, começou a organizar a empresa dele lá, que estava meio perdida, tomou decisões, começou a reestruturar. Sabe, se eu fosse, de repente, ter a postura que muita gente que eu vejo tem, infelizmente, não estou questionando se é certo ou errado, eu não saberia fazer isso. Não sei por uma questão de valores. De valores. Mas eu, por exemplo, não ficaria exibindo esse tipo de história buscando me vangloriar. Mas isso é uma questão de valores. Isso tá contido na minha história que me trouxe até aqui, né? E eu procuro ser coerente, Ronaldo. Você está conversando comigo aqui, é o Eduardo que está no palco, é o mesmo, sabe? O Eduardo que vai estar num bate-papo, às vezes puto da vida, às vezes rindo, é esse Eduardo que você está vendo aqui, né? Essa tensão, né, que tem. É isso, eu sou isso. Então, assim, numa consultoria, numa conversa, num café, cara, é esse Eduardo, né? Porque às vezes eu vejo, eu tenho prazer, o privilégio de circular em grandes eventos, onde às vezes você divide palcos com muitas figuras emblemáticas das mídias sociais, né? E às vezes o que você encontra nos bastidores é uma coisa bastante diferente daquilo que se vende quando a câmera está ligada. Você entendeu? Então você está falando, por exemplo, de palestrante que fala de coragem, de enfrentamento, de vendas e não sei o que e tal. E o cara não sobe no palco se não tomar 4 doses de vodka. Tá? Você está falando de cara que fala de empatia, relações humanizadas, a importância do outro, e no bastidor fica escroteando a equipe da produção, né? Não quer tirar foto com ninguém, aquela coisa meio de imperador romano, né? Não olhe nos meus olhos, sabe? Aquela coisa meio caricata até. Você fala, velho, cadê a congruência entre o que você verbaliza e o que você é? Então, cara, é isso. E essa autenticidade, eu chamo isso de autenticidade, quando você tem essa congruência, né? Isso cobra um preço num mundo de aparências, Ronaldo. Cobra um preço muito caro. Cobra um preço muito caro, né? Mas eu não estou dizendo, eu prefiro pagar esse preço de ser quem eu sou. Eu sei que o preço que eu vou pagar para ser quem eu não sou é um preço muito mais caro do que esse que eu pago. Então, nada que você estar alinhado, você ter um propósito claro, você ter valores declarados e você ser fiel a isso, cara. Buscar ser fiel a isso ao máximo. Buscar ser fiel a isso ao máximo. O Marcos aqui de ação e transformação. Já gravei muitas palestras, participei de várias. Mas vocês, sim, são caras que pensam e mostram que precisa mesmo de mudança. Hoje, obrigado, Marcos. Obrigado pelas palavras elogiosas, meu amigo. Antes de ouvir vocês, queria mudar de como me visto para os meus trabalhos, mesmo sendo o cara de trás das câmeras. Velho, assuma-se e vá para cima.
certo? O que você quer enquanto mudança? Projeta essa mudança e começa a tatear o mundo a partir até desses fatores que nós falamos aqui. Seu tempo, suas relações, tá? A sua inteligência, que é outro recurso que nós podemos influenciar, e também aí o seu, a sua saúde física, sua saúde emocional. Boa parte da nossa saúde nós influenciamos a parte preventiva do negócio, né? Quem fuma, fuma porque quer. Quem fuma, fuma porque quer. Sabe? Por mais que tenha, eu tô viciado, não, mas você ainda tem um querer muito forte ali. Então, quem não faz essa atividade física, não faz porque não quer. Ou seja, você pode influenciar isso. Quem se alimenta de uma forma boa ou ruim, faz isso também boa parte porque decide aquilo. Então, Marcos, projeta o que você quer, velho, e começa a trabalhar, cara. Começa a trabalhar, começa a construir isso, cara. Tenho certeza que não é nada que esteja fora do seu alcance, velho. E vou te dizer uma coisa, sabe por quê? Porque você é igualzinho eu, cara. A gente só tem trabalhos diferentes. Mas você é tanto igual a eu, quanto ao Ronaldo, como a qualquer um aí que se sinta vivo nessa vida com o trabalho de impactar positivamente o mundo a partir daquilo que você brilhantemente realiza. Eu tenho certeza. É isso aí, exato. Belas palavras aí, recomendação para ele, para o Marcos aí. Realmente faz todo sentido. Bom, Zugaib, nós estamos indo aí para a reta final, né, da nossa entrevista ágil de negócios. Para quem está chegando agora, seja na gravação do YouTube depois, ou aqui ao vivo pelo Facebook da Ágil, estamos aqui hoje com o tema Revolução do Pouquinho. Pequenas atitudes provocam aí grandes mudanças, né, grandes transformações. Com Eduardo Zugaib, aí, escritor, palestrante e treinamento em liderança. Está aí, abriu sua agenda para trazer um pouquinho a respeito desse tema. O best-seller, né, no caso aí, Revolução do Pouquinho, outras obras aí que ele também já escreveu, já mostrou aí, está à disposição de todos. E, Zugaib, para ir para esse finzinho aí da entrevista, eu quero te pedir o seguinte, eu gostaria que, além de toda essa aula aí que você deu para nós, dá uma dica para quem está acompanhando. Qual que é a dica aí para esse pessoal que... eu sei o seguinte, se você quer fazer um processo aí de autoanálise para se autoconhecer, né, se conhecer um pouco mais, tal, um caminho certo aí é a Revolução do Pouquinho. Pode pegar o livro aí, fazer a leitura, que com certeza você vai refletir muito a seu respeito, vai provocar mudanças, isso eu tenho certeza. Bacana, Ronaldo. Bom, gente, eu vou dar um olhar, Ronaldo, bastante orientado para o momento atual, tá? Muita gente nessa pandemia perdeu pouco, muita gente perdeu muito, muita gente perdeu tudo e muita gente perdeu a vida, infelizmente, muito tristemente. Né? Isso é a realidade que hoje nos cerca, é a realidade que hoje estamos imersos e buscando influenciar a partir do nosso olhar naqueles recursos que nós falamos, tá? E eu só apenas resgato aqui uma postura filosófica diante disso tudo. Nunca se falou tanto de filosofia, eu já venho estudo filosofia há vários anos, mas nunca se falou tanto de filosofia no senso comum como se falou nessa pandemia, né? Vários filósofos surgiram aí, né? E assim, porque a gente está enfrentando um momento de mudança como vários outros que nós enfrentamos enquanto humanidade, né? A questão é que veio tudo junto, tudo ao mesmo tempo, e isso assustou muita gente, esse impacto assustou muita gente. Mas uma coisa que eu tenho falado, né? Que dica você dá hoje, né? Qual o olhar que você tem hoje? Olha, o primeiro olhar que a gente tem é que nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais seremos os mesmos, né? E tá apenas, a segunda dica, está apenas nas nossas mãos sermos melhores, certo? Então, agora que vem o X da questão. Nossa, você está falando isso por causa da pandemia? Não. Se você pegar isso em todos os dias da sua vida, dos mais críticos até aqueles onde você usufruiu de uma felicidade muito intensa, essas duas observações sempre estiveram presentes na sua vida. Talvez você não tenha percebido. Mas em qualquer dia da sua vida que você já viveu, dias críticos ou dias abençoados, vamos chamar assim, a partir dali você nunca mais seria o mesmo.
E naquele dia, a partir dali, também sempre esteve na sua mão ser cada vez melhor. Ou seja, aproprie-se dessa sabedoria, que não sou eu que estou dizendo. Isso é todo o pensamento filosófico, muito antes até da palavra se chamar filosofia, sabe? Mas aproprie-se dessa pulsão, dessa vontade, né, de assumir consciência de si, dependente das variáveis ao seu redor. Busque autoconhecimento. Busque compreender quem você é. E o momento crítico, momento de crise exacerbada como que a gente vive, ele é um momento muito favorável para nós nos conhecermos verdadeiramente. Porque dentro da pseudonormalidade, como o pessoal fala por aí, chamando isso de novo normal, que é uma expressão que eu acho absurda, mas assim, dentro dessa pseudonormalidade, cara, sempre você precisou assumir consciência, assumir posicionamento e construir esse posicionamento a partir de atitudes. Do contrário, você vai deixar a vida passar por você, mas você corre o risco de não passar pela vida. E aí, meu amigo, a fatura, quando você começa a chegar numa idade que já não tem muita possibilidade, muita energia, muito mais vigor para poder transformar o cenário, essa fatura te cobra de um jeito muito violento. Então, assumir a consciência do agora, sabedor de que você só vai desenvolver aquilo que você conhece, incluindo você. Eu falo isso porque, Ronaldo, aí você pega um cara que tem um comportamento extremamente nocivo, aí você manda esse cara para desenvolver um treinamento de liderança agressiva, tropa do elite, o escambau, o cara sai de lá um pior, um monstro, sai atropelando, sem ética, sem nada, sai simplesmente rasgando o cenário. Ou seja, partiu de um ponto que não é o ponto da consciência de quem eu sou. Partiu de um ponto distorcido. E um ponto distorcido em velocidade cria uma rota que pode colidir aí a qualquer momento com grandes verdades que a vida vai colocar no seu caminho. E aí a queda também é dolorosa. Então, meu amigo, é isso, cara. Eu acho que assuma a consciência. Está na sua mão se desenvolver. A crise é boa para isso. Porque a crise traz os nossos valores à flor da pele. A crise coloca os nossos valores à flor da pele. Tá? E isso você vê em todo mundo. Ou seja, quem tem valores positivos tende a ficar mais à flor da pele. Quem é um canalha vai ser um canalha de máscara, mas vai continuar sendo um canalha, pior até. Aí é uma questão de caráter, né? Caráter, né? Ou seja, personalidade, os seus valores e a partir daí você trabalha nesse exercício de consciência o seu verdadeiro desenvolvimento. Fora isso, meu amigo, pode assistir 5.000 lives prometendo um milagre, vai ser apenas momentos alegres, momentos eufóricos, mas com a profundidade de um pires, e que não devem durar muito tempo, devem te deixar esvaziado até a próxima live, até, pelo menos. Por isso que eu ouço por aqui da nossa diretora de marketing aqui da escola, que infelizmente hoje em dia no mercado temos tantos profissionais, eu vou ficar só no âmbito profissional, rasos, sem profundidade. Pela quantidade de plágio que você tem, Ronaldo, isso já dá um indicador, sabe? E assim, e a quantidade... É aquilo que eu falei, Ronaldo, quando eu vou fazer uma palestra, eu não vou falar o que o cara quer ouvir. Não vou falar. E quando eu vou fazer treinamento com liderança, eu falo, não vou falar o que você quer ouvir. Vou falar o que você precisa ouvir, vai doer. E vai doer. Por isso, quando você vai falar com um trainee, por exemplo, você não vai falar... E dói, cara, dói, porque o cara não está preparado para ouvir o que ele precisa ouvir, está preparado para ouvir elogios, afagos, enfim, né? Carinhos, chamegos, não, cara, a real tá aqui. Isso dói, isso incomoda, né? Então, é o que eu tenho trabalhado dentro dessa linha, Ronaldo. Isso me assegura o quê? Acima de tudo, noites tranquilas. É isso aí. É o melhor prêmio aí, você poder chegar à noite e você colocar a sua cabeça ali no travesseiro. Olhar para minha filha crescendo e falar, filha, papai busca o máximo de coerência naquilo que faz na vida. Mesmo que isso às vezes represente um não ganho material. Mas eu procuro o máximo de coerência na vida, filha. Que isso seja um exemplo para você. Muito bom, muito bom. É isso aí, parabéns. Zugaib, então agora sim, né, no finalzinho mesmo,
Você viu aí que o tempo passa voando quando o papo é bom. Eu costumo dizer aqui, quando o papo é bom, o tempo vai embora. Eu, antes de fazer o encerramento, né, fazer um agradecimento final, eu quero pedir para você, então, dá o seu recado agora, passa um recado aí para o pessoal que está acompanhando, fala aí do seu livro. Vou fazer um convite para o pessoal me seguir nas redes aí, eu estou lá no Instagram, é o @EduZugaib. Os meus livros estão todos na Amazon lá, se você procurar o meu nome lá na Amazon, Eduardo Zugaib, virão os 7 livros ali que eu tenho já publicados, todos estão lá. Eu estou agora trabalhando, assim, boa parte daqueles insights, Ronaldo, a semana passada me deu um incômodo até na questão da onda do plágio, né? Eu falei, cara, eu preciso fazer isso reverberar muito mais forte. Então, essa semana eu lancei a loja da Academia da Atitude, que vai imprimir camisetas com os insights que a gente vem aí acumulando ao longo dessa jornada, né? Então, frases assim que são muito fortes, né? Como aquela que eu até trago tatuado no braço aqui, que é o coração abre a trilha, a razão pavimenta a estrada, né? Enfim, frases da filosofia bruta, o plano de trabalho para toda a vida, colocado em camiseta para que a pessoa possa ter ali um lastro, uma lembrança, algo que ajude a tornar isso, né, vivo na vida, né? Então, tudo isso é algo que a gente faz para poder tangibilizar, deixar o mundo melhor a partir da passagem nossa. Se a gente vai ter sucesso nisso, Ronaldo, cara, isso o tempo, a história vai dizer. A história é a consequência. Dizer, né? Mas o sucesso é uma consequência do trabalho. Consequência, não pode ser o desejo. Não é consequência, cara. Você tem que ter uma coisa antes do sucesso, que é a consciência de um propósito. Se você clarear isso na sua vida, cara, você tem força para lidar com crise. Perfeito. Então, assuma a consciência, defina um propósito claro. Ele já está com você, cara. Talvez falta definir isso apenas em palavras. Defina um propósito claro. Norteie esse propósito com os valores que te sustentam íntegro. E a partir daí, cara, o resto é trabalho. Isso aí. O resto é mágica. É isso aí. Perfeito. Exato. Falou tudo, Zugaib. Falou tudo, para variar, né? Olha só, eu vou corrigir aqui uma falha inicial, que eu não fiz aí o agradecimento a um dos apoiadores aí, o professor doutor Sérgio Inácio, que esteve conosco aqui na última entrevista Ágil de Negócio do Gaib. Ele falou sobre neuromarketing, um tema aí bastante legal. Depois até te convido para conhecer lá também o perfil dele. O nosso professor aí, doutor Sérgio Inácio, tá? Falou sobre neuromarketing. E mandar um abraço aí para finalizar também mais uma vez para a equipe de marketing aí da PB Conecta, que dá todo o apoio para o programa. E olha só, hoje aí especialmente mandar também um abraço lá para o Vitor, o Vinícius e o Regis, os executivos lá da Janela do Empreendedor. É um novo grupo de network, é uma empresa que pratica network profissional que está vindo para o estado de São Paulo. A Ágil já está dando todo o apoio e eles vão estourar aí no estado de São Paulo a partir do dia 29 de outubro, com esse público aí de empreendedor, autônomo, microempresário, para fazer networking de verdade. Você está convidado, viu, Zugaib? Bacana. Mandar um abraço muito carinhoso aí para o seu público que acompanhou aqui ao vivo no Facebook, a todo o pessoal que acompanhou aí nos grupos empresários que a gente compartilhou aqui, né? A Priscila Biela, aqui, diretora de marketing, foi compartilhando aí, criando as salas. E a todos os demais parceiros. E, Zugaib, a você, claro, né? Um abraço, um obrigado especial de toda a equipe Ágil Escola de Negócios por ter aberto aí a agenda para nós. Eu sei que a sua agenda está super concorrida ainda, então nós agradecemos muito. Ela está mais bagunçada que concorrida, viu? Esse jogo de Resta 1, lembra do jogo de Resta 1? A nossa geração lembra do jogo de Resta 1. Esse Resta 1 que deixa a gente maluco, viu, cara? Mas conseguimos encaixar, até que enfim. Mas nós agradecemos especialmente a você aí, toda a Ágil agradece muito a você ter participado da entrevista, tá? Muito obrigado. Obrigado, espero que isso aí ajude a dar alguns insights aí, enfim, a reverberar de uma forma ou de outra na vida de todos que estiveram conosco e aqueles que vierem a assistir posteriormente também. Que tudo isso que a gente falou, se alguma coisinha você levar para você, já estou feliz e satisfeito. Com certeza agregou muito valor para todos que acompanharam. Então encerramos aqui, né, a nossa entrevista Ágil de Negócios. Até a próxima, pessoal. Sintam-se abraçados. Valeu, tchau, tchau.